Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs reunidos no santuário dedicado a Nossa Senhora das Graças em Volta Redonda, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Vivemos esta bela caminhada espiritual que nos levará à festa de Pentecostes, ponto alto desse período pascal. E a exemplo também do que vivemos no tempo da Quaresma, nosso compromisso é de conhecer mais, para servir melhor, amando aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao longo desses dias, nós estamos meditando aqueles capítulos fundamentais também indicados naquela quinta-feira santa, quando fizemos uma vigília eucarística na expectativa da sexta-feira santa e também do sábado santo. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Já no último domingo, através do texto de João no capítulo 14, de 1 a 12, meditamos essa certeza que no meio dos infortúnios, no meio mesmo dos embaraços da vida, o que importa é permanecer firmes na fé, certo de que o acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, Filho amado, fortalecidos pelo Espírito Santo, isso nos basta, isso nos é suficiente. Acreditem em Deus, acreditem também em mim, diz o Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E o caminho vocês já conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando interpelado para mostrar o Pai, ele diz: mas eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Como você ainda pede para que eu mostre o Pai? De fato, em Jesus temos a realização plena da revelação de Deus. O Deus de coração, o Deus de misericórdia, de bondade e ternura. O rosto misericordioso do Pai. De modo que no encontro com Ele alcançamos a paz necessária. E vejam, meus irmãos, o texto ainda na continuidade deste capítulo 14, Jesus mais uma vez indica: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Aquilo que de fato atrapalha a fé é a ansiedade, o coração perturbado, o coração intimidado no confronto das realidades do mundo sem uma experiência fecunda e profunda de Deus. Ele nos aconselha e nos pede para que nesse mundo de tanta agitação, de tanta falação, deixemos que
a sua palavra nos guie, que a sua palavra chegue em nossa mente, mas sobretudo edifique o nosso coração, para que tenhamos a verdadeira paz. E Jesus deixa claro: eu vos dou a minha paz. Depois sabemos bem, mais adiante no Evangelho, é esse dom que ele oferece aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Se encontrando com aqueles que estavam inquietos por conta da realidade dramática da cruz do Mestre, aqueles que estão com medo e fecham as portas, Jesus entra no meio desta comunidade para desejar o shalom. A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sopra sobre eles o Espírito Santo de amor, para que sejam fortalecidos no meio de muitas adversidades, porque a paz que o Senhor nos oferece é diferente da do mundo. O mundo nos quer apresentar uma paz da acomodação, a paz da indiferença, a paz que não implica entrega de vida, mas isolamento de vida na ignorância daquilo que são as realidades do mundo, que precisam ser interpeladas pela força do Evangelho. Já a paz do Senhor é a paz da serenidade que vem da constância, da oração, da escuta da palavra e do compromisso da caridade. Nós vimos na primeira leitura um texto maravilhoso, o capítulo 14 do Atos dos Apóstolos, que fala que Paulo, lá em Antioquia e também em Icônio, pregava a palavra, mas essa palavra é recusada por alguns dos judeus. O texto diz: então apedrejaram Paulo e o arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, a comunidade que sustenta, ampara, protege, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo se levantou e entrou na cidade. Esta é a verdadeira paz, que não foge do conflito, não deixa de lado o Evangelho, mas animado exatamente por esta presença do Senhor, que nos diz continuamente: não se deixe perturbar o vosso coração, inquietar o vosso coração, continuar com ousadia, com liberdade, com parresia, como diz o texto no seu original, com a liberdade para o anúncio fecundo do Evangelho. O que precisamos também aprender: tem muita gente que confunde hoje a experiência da fé com a tranquilidade egoísta, o individualismo de quem apenas quer se submeter ou buscar uma relação íntima com o Senhor, mas sem o compromisso de assumir o anúncio corajoso do Evangelho no meio de realidades adversas, conflitantes. E o texto aqui do Atos dos Apóstolos vai dizer de modo claro também para nós: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não que esses sofrimentos sejam buscados, mas eles surgem a partir de uma fidelidade corajosa ao Evangelho. Evangelho sem enfrentar perseguição pode muitas vezes ser apenas uma fuga. O Evangelho implica um anúncio corajoso, integral, vivo deste Evangelho, dessa paz que vem do Senhor. E diz o texto: anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Itália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Essa é a diferença: entregues à graça de Deus, realizando o trabalho no meio de conflitos, certo de que a paz do Senhor os alcança. Jesus já tinha dito: essa paz que ninguém pode lhes tirar, é a paz que vem de uma profunda comunhão com o Senhor, é a paz que vem da realidade mesmo da cruz, que Jesus não foge, que também não podemos fugir. O Evangelho, voltemos aqui ao texto do capítulo 14, Jesus continua dizendo: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim. A coragem de anunciar o Evangelho se dá exatamente porque o nosso Mestre Senhor
venceu a morte de cruz, passou por realidades de padecimento no silêncio, um silêncio eloquente, que falava muito mais do que milhares de palavras, porque ele sabia confiar no Pai, e na força do Santo Espírito, passar aquela realidade do seu Calvário, certo de que o Pai iria acolhê-lo, mesmo no meio de adversidade, mesmo no meio da realidade dolorosa da cruz. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. E o Pai o ordena para que até o fim revele a sua misericórdia em favor de toda a humanidade, de toda a criação. E enfrentando, repito, a cruz, essa serenidade não lhe escapou, não foi vencida. Pelo contrário, a serenidade o levou a experimentar a verdadeira força, a força do amor, que permanecendo na cruz, nos dá a certeza de que a vida vence a morte. O amor é mais forte do que toda a realidade de vingança e violência. Que o Senhor nos leve a Pentecostes nesta ousadia de comunicar a paz do Cristo, não temendo os conflitos, não temendo a necessidade de denunciar aquilo que foge à verdadeira paz, aquilo que nos traz a certeza de que Deus permanece conosco, mesmo no meio das adversidades da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.